amigos do canal. Hoje sou eu, o Monte, né? Que tá aqui. Eu tô aproveitando hoje o dia. Vou mostrar um pouquinho aqui. Nós estamos mostrando um pouquinho das paisagens de Dracena. É uma cidade muito agradável. É uma cidade com pessoas muito boas. Tem algumas pessoas, né? Mas todo lugar tem, não é verdade? Mas é um lugar de gente muito trabalhadora. É uma cidade que vem crescendo a cada dia e que nos acolheu de braços abertos. Então eu tenho carinho, né, por essa cidade que me acolheu. Hoje eu tô andando porque o carro tá muitos dias na garagem e eu tô meio preocupado, né, de deixar desse jeito, até para evitar que o carro morra, né, que a bateria vá pro beleléu, né. Então aí eu até falei pra Fabiola: olha, Fabiola, eu vou andar um pouco com o carro, porque do jeito que tá não dá não. Não dá pra deixar, né. Tem tantas coisas que eu gostaria de falar. Eu até comecei um outro vídeo, eu ia falar sobre uma personagem, mas acho que eu meio que quase tava denunciando já quem era a pessoa, né. Acho que talvez a minha irritação, né, de estar rodeado por tanta gente maléfica, tanta gente que simplesmente leva a sua vida de forma desonesta, né? Trabalhando para o tráfico de drogas e tal. É um mundo que pra mim realmente me causa asco. Essa que é a verdade. Então quando eu começo a falar sobre qualquer personagem, aí eu já tenho vontade de dar até um nome completo. Mas acho que não vale a pena, porque essas pessoas não valem a pena. Mas vale a pena contar a história delas, contar um pouco do que a gente passou, né? E assim, é uma situação que eu me lembro de alguns flashes, né, na minha cabeça, de situações que vocês, assim, você tá na sua casa, sentado assistindo televisão, e de repente passam pessoas que você nem conhece, que muitas que nem moravam ali, mas que iam fazer caminhada ali e passavam na frente da nossa casa e ficavam: ó, é essa casa aí, ó, são eles. Ou passavam e cochichavam alguma coisa, ficavam dando risada. Dando risada do quê? Sendo que a gente estava na nossa casa, né, não estava fazendo nada pra ninguém. Mas é impressionante como esses bandidos, né, o nível de deboche deles, né? Provavelmente eles já estavam, né, fazendo alguma coisa, simplesmente estavam passando ali para poder zombar, né, da gente, né? Mas tudo bem, tem, assim, a gente simplesmente, assim, um tipo de situação absolutamente esdrúxula, né? Por qual motivo alguém pararia na porta da sua casa, né? E fora ainda que tinham as pessoas que passavam e ameaçavam, literalmente ameaçavam. Chegavam com um carro todo black, com vidro escuro, e paravam ali, faziam atitudes intimidadoras. E sinceramente eu não sei o que uma pessoa, né, como eu, incomodava tanto aquela gente, né? Eu não conseguia entender qual era o motivo de tanto ódio, de tanta raiva. E era engraçado que aconteceu uma situação que uma das personagens, né, que a gente falou, que é a filha do fantasma do telhado. Um dia eu fui à rua com a Fabiola, não lembro o que a gente foi comprar pro celular, se era como se fosse uma capa, né? Acho que era uma capa de celular, não sei. E a gente entrou numa loja, eu bati o olho e era assim, é interessante porque pessoas do nível dela, né, eles sempre estão com um carro diferente. E naquele dia eu bati o olho no carro, não conhecia aquele carro, mas eu a conheci de cara. E aí só que eu fiquei assim, conheci de cara, mas será que é mesmo, né? Porque às vezes você fica com coisa na sua cabeça: será que tem alguém atrás de você? Será que tem alguém, né, que tá te vigiando e tal?
E é engraçado que a gente ouviu isso de algumas pessoas, né? Que era coisa da nossa cabeça, que não tinha nada disso, entendeu? Que era só picuinha de vizinho, que não era... que a gente estava interpretando as coisas de forma errada e tal. E eu tava com a Fabíola, ela tava, se eu não me engano, acho que não era o momento que ela tava indo pagar. E eu saí da loja e ela entrou na loja, que ela ficou um tempo, a filha do fantasma do telhado ficou dentro do carro, né? E acho que talvez para tentar despistar, para eu não ver que era ela e tal, mas óbvio que eu vi que era ela, desconfiei que era ela, né? Essa pessoa baixa, vulgar. E aí eu voltei. No que eu voltei, ela estava entrando em uma loja, acho que era uma loja de cosméticos que ficava do outro lado da rua. E ela fingiu que ia entrar, e eu fingi também que eu ia entrar. Eu dei um passo atrás para ver o que iria acontecer. E ela também não deu um passo atrás. Aquilo foi, não, realmente a filha do fantasma do telhado tá aqui vigiando. E quantas vezes a gente, eu e a Fabíola, a gente saiu de carro, né, e a gente foi seguido desde a porta da nossa casa até, eu já fui seguido inclusive até o meu local de trabalho, né? E uma dessas pessoas que me seguiu até o local de trabalho é uma moradora de Pacaembu. E ela não mora em Adamantina, só que ela conhece alguém que mora naquele bairro que eu morava. E ela sabia exatamente o horário que eu iria sair. E ela ficou ali esperando, né? Ficou ali esperando. Só que eu fui dirigindo ao longo da estrada e eu percebia que ela sempre estava perto de mim, colada. E não era a primeira vez que eu tinha reparado isso, né? Que ela tinha que aquele carro estava me seguindo. Mas é estranho porque se a pessoa não mora em Pacaembu, né? O que ela está fazendo em Adamantina só naquele horário que eu iria sair, né? E porque toda vez que eu saía, ela saía também. Muito estranho. Mania de perseguição minha? Acho que não. Até que um belo dia eu falei assim, porque alguma coisa na minha cabeça martelou. Olha, quando eu já estava chegando em Pacaembu, sabe assim, sabe quando você vê aquele carro sempre, né? Mas eu nunca imaginei que fosse, né? Que aquele carro fosse realmente de Pacaembu. Até que uma voz da minha interior disse assim pra mim, olha, presta atenção que essa pessoa, ela vai entrar aqui, né? E realmente ela entrou, né? Só que ela não entrou na entrada do meu local de trabalho, até porque ia chamar a atenção demais, né? Então o que ela fez? Ela entrou pela primeira entrada. E eu também naquele dia quis entrar também pela primeira entrada. E essa pessoa sempre me olhando e me seguindo, né? E aí eu olhei a pessoa e falei, poxa vida. Eu olhei a cara da pessoa e falei, eu não sei quem é essa pessoa, mas realmente ficou muito estranho, não entendi o porquê. E ela fazia isso rotineiramente. Eu acho que ela percebeu que eu percebi que ela estava fazendo esse tipo de coisa, estava me seguindo. E depois disso ela sumiu, nunca mais foi para Adamantina. Se foi, ela não está indo para casa de alguma das pessoas moradoras daquele local. E nunca mais a vi. Então são situações assim que parece cena de filme, né? A pessoa não mora lá, né? Não trabalha lá. A vida dela toda é em Pacaembu. Mas porque ela sempre estava ali, né? Em uma das casas daquelas pessoas. E aí ela saía toda vez que eu saía, né? E quantas vezes ela deve ter saído e deve ter me seguido e eu nem tinha percebido isso antes. E a Fabíola relata a mesma coisa. Relata que várias vezes ela também foi seguida.
tentaram já até fechar o carro dela. E é engraçado que às vezes os bandidos, esse pessoal, esses olheiros, né, eles ficam assim seguindo você até um determinado ponto, né? É que tem um ou outro que é mais abusado ou que recebia, né, algum valor a mais, e aí até seguir um pouco mais, né? Mas eles têm um raio de ação, né? Então eles trabalham para uma célula, vamos dizer assim, né? Eles trabalham para uma célula que tem um raio de ação e depois daquele raio de ação ela não pode mais prosseguir, tem que já é território de outra pessoa, né? Então a gente viu isso em várias reportagens da TV Globo, desse crime organizado, né? E a divisão dos territórios, briga por território. Assim, não sei até onde existe briga aqui, porque tudo é do PCC, né? Aqui no estado de São Paulo. Mas existem sim outras facções, mas não tem uma amplitude tão grande, tentáculos, né, como do PCC. Mas nem em todo lugar eles querem ter uma estrutura, né, organizada, no sentido de hierarquia e tal, né? Então eles aproveitam já os bandidos locais e através disso eles passam a ganhar dinheiro também com cada cidade, né, com cada usuário, para poder manter o controle de tudo, né, e ainda se beneficiar. Aqui vira e mexe tem gente sendo pega com drogas, mas a verdade mesmo é que os verdadeiros traficantes daqui, né, não são pessoas que vão lá na boca. Tudo bem que o artigo 33 da lei de drogas, ele diz, né, que a pessoa tá vendendo, transportando, armazenando, enfim, todos aqueles verbos lá, né? Se ele está fazendo qualquer uma dessas coisas, para a lei ela é traficante, né? Então assim, mas para mim essas pessoas são apenas uma ponta do iceberg dos verdadeiros traficantes, de pessoas brancas engravatadas, pessoas donas de empresas, de grandes empresas, talvez políticos, não sei, na verdade. E que jamais essas pessoas você vai ver numa boca de fumo, transportando qualquer droga, absolutamente nada, né? Mas é um trabalho que é complicado de se fazer, né? O trabalho de descobrir os traficantes reais, né? Mesmo que você faça, né, um trabalho até de tentar, a polícia faz, né, de fazer interceptação telefônica, essas pessoas são espertas o suficiente para nunca se comunicar e nunca resolver nada, né, pelo seu próprio telefone, nem pelo telefone, né, em si. Também elas nunca vão deixar esse dinheiro, né, ser movimentado diretamente para as contas delas. Até porque que elas fariam isso, não daria essa bandeira toda, né? Mas óbvio que elas sempre têm os laranjas, as pessoas que dão seu nome para uma merreca, R$2.000 talvez, ou ficar usando o carro. Isso é muito comum, viu? Pessoas que ficam usando um carro, né? O carro desse traficante. E aí daqui a pouco não dá uma semana, 2 semanas tá com outro, daqui a pouco tá com outro. Nossa, é o festival da prosperidade de carros, né? Então assim, na verdade a pessoa tá ali só guardando aquele carro, né? Então a função é somente isso, né? Fazer esse tipo de coisa. Então não é fácil pegar essa gente, né? E eles continuam ali, pega esse pessoal, prende, mas logo eles contratam outros que vão fazer o mesmo serviço, e assim segue, né? Então não se tem esse trabalho, até porque, vou falar a verdade, a polícia nem tem estrutura
para poder fazer um monitoramento no nível, né, de conseguir chegar até ter provas, né? Até saber, a polícia sabe, mas conseguir provas é uma coisa mais complexa, né? Não é tão simples. É um trabalho de muitos anos. Uma vez eu vi uma reportagem que a polícia estava há 10 anos tentando prender um cara que ele já tinha, inclusive ele não era só traficante, ele era assassino, ele era responsável pelo tribunal do crime ali na região, e ele já tinha matado muita gente e eles não conseguiam provas, era difícil conseguir provas, né? E foi uma luta, né? Foram 10 anos ali daqueles policiais vendo aqueles crimes acontecerem, escalonando, piorando, e até que um belo dia, né, eles conseguiram prender, né, aquelas pessoas e tal. Então não é um negócio tão simples, né? Um trabalho investigativo é um trabalho que é complexo, né? Então precisa de muita coisa, né? E fora que essas pessoas, né, que são esses reais traficantes que estão traficando aqui na Rota Caipira, né, eles têm dinheiro para pagar bons advogados também, né? Então, se caso eles precisem, né, então eles têm todos os subterfúgios para conseguir prolongar, né, situações processuais de forma quase que indefinida, né? Mas eu tava até pensando sobre que personagem eu iria falar hoje. Pensei talvez em falar na princesinha do tráfico, que é uma pessoa que eu tenho um verdadeiro asco, uma pessoa nojenta, é o pior tipo de ser humano que possa existir, que por fora parece uma pessoa doce, frágil, magra, delicada, uma florzinha, mas por dentro aquilo ali é um monstro. Uma pessoa que escolheu essa vida, não escolheu, né? Acho que já veio de berço, né? Porque o pai também né? Pai miliciano, que através das coisas erradas, né, que fez durante a sua carreira, conseguiu amealhar algum dinheiro e comprou carros, terrenos, casas, né? E só tem essa princesinha, né, como filha, e a menina que é mimada de todas as formas, né, por esse miliciano, que ele é a queridinha, né? Só tem ela, a queridinha desse miliciano. Uma pessoa que ninguém pode confiar, porque ela não gosta de ninguém. Eu acho que ela não gosta nem dela mesma. Ela tá num casamento falido, o marido nem para em casa, né? Não gosta dela, e os dois, que eu sei, quando estão dentro de casa, mal trocam uma palavra, mas jamais vão se separar, até porque ela se casou também com um bandido, né? Assim, o marido dela é uma pessoa que é perigosa. A gente, né, poderia falar sobre ele, né, mais pra frente. É uma pessoa que tem um domínio ali da região onde ele mora. Ninguém entra e ninguém sai daquele local sem ele saber, né? E quando entra qualquer pessoa diferente, ele já é automaticamente informado pelo WhatsApp. Ele finge que ele, né, ela também, né? Eles fingem que tem uma vida modesta, né? Mas de modesta não tem nada, até porque boa parte do que eles têm foi o sogro miliciano que deu, e a outra parte são eles amealhando, né, através dos crimes, né,
que principalmente ele comete. Ela é instruída por ele, né? Ela dá uma ajuda ali pra ele, né? Quando ele se sente desesperado, ele começa a andar pela casa nervoso e tal. Então ele tem esse braço direito, né, dentro de casa, que é essa princesinha, que tá ali pra dar essa sustentação, né, pra ele. Quando eles não conseguem, ela chama o pai miliciano e aquela mãe dondoca, né? Ela chama esses dois para poder tentar acalmar os ânimos, porque ali tem pouca idade, né? Ali é pouca idade e muita responsabilidade criminal ali nas costas daqueles dois, né? Ela é uma pessoa que chega perto de você e parece a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais gentil, a pessoa mais educada, a pessoa mais, né, centrada, delicada. Até parece que tem algum nível de educação ali, né? Mas é tudo casca vazia ali, né? É um fingimento só. Quem ela realmente foi um belo dia que eu descobri não, na verdade eu já sabia, mas que eu consegui ver essa face que ela sempre escondeu. Foi um dia que um carro parou na porta de casa, isso era 1h30 da manhã, 2h da manhã, não sei. Um carro numa atitude suspeita, isso na casa que a gente morava lá em Adamantina. E aí simplesmente eu desci, porque eu achei estranha aquela atitude. Perguntei se aquelas pessoas estavam perdidas, se elas precisavam de ajuda, né? Porque paradas ali aquela hora, né, na porta da minha casa, né? E aí simplesmente aquelas pessoas saíram dali, foram embora. Ou seja, tava ali esperando alguém. E esse alguém, quem será, né? Não sei. Tava esperando alguém, não é verdade? E eles ligaram pra princesinha do tráfico, dizendo: olha, a gente não tem como fazer o nosso corre, porque ele desceu aqui e tal, né? E aí dava pra ouvir, porque eles estavam gritando ao telefone, né? Então eu consegui ouvir isso, porque tava um silêncio absoluto. E ela tava nervosa, tava brava, né? Porque o esquema ali tava sendo estragado, né? Era uma pessoa que ela tenta, né, também fazer a fama dela na cidade, né, de uma pessoa bacana, uma pessoa tal. Inclusive até algumas pessoas já vieram até perguntar, né, na época que a gente morava em Adamantina, né, perguntar se a gente conhecia essa pessoa. Eu fingia demência, né? Enfim, e é engraçado porque tinha algumas situações assim estranhas. Por exemplo, ela acha que todo mundo, né, tem desejo sexual por ela, né? E inclusive ela achou que porque é só por ter olhado pra ela um dia, olhado como eu olho pra qualquer pessoa na rua, não é olhar de desejo, nada disso. Só por ter olhado, entendeu? Ela achou que eu tava querendo dar em cima dela. Então assim, a única coisa que eu tenho pra dizer pra princesinha do tráfico é que pra mim você é uma rata. Rata. Né? Uma pessoa que, primeiro, eu sou casado e muito bem casado, na verdade. Não tenho interesse de olhar pra mulher nenhuma. A única mulher que eu quero olhar é pra minha, né? E se eu estivesse solteiro, a última pessoa do mundo que eu teria interesse é nessa rata, né? Porque é uma pessoa bandida, que ela é feia por dentro, né? Ela pode ter até, né, estar dentro dos padrões aí da sociedade, mas ela é podre por dentro. E uma pessoa sem cultura nenhuma, né? Uma pessoa que só é polida, né? Uma pessoa polida, sem cultura absolutamente nenhuma, né? E assim,
é só na cabeça dela. Por quê? Porque ela gosta de arrumar intrigas, né? Ou de se fazer a gostosa, a maravilhosa, ou não sei o que para as outras pessoas, né? Não sei. Ou apenas inventar mesmo, né? Que é típico dela. E ela, quantas vezes eu já peguei, né, ela em situações, né, de hackeamento também, porque ela gosta de ajudar o seu querido cônjuge, né? Como diria Sérgio Moro, a conja, né? E assim, sabe? Eu poderia até dizer mais algumas coisas sobre ela, entendeu? Mas eu não vou dar esse gostinho pra ela não, né? Porque ela não merece, né? Mas a única coisa que ela merece é desprezo, né? Assim, desprezo total e absoluto. Uma pessoa que vai morrer com uma pessoa que a odeia e que adora dar festa pros amigos pra poder ostentar, né? Uma pessoa que gosta de silêncio. Isso é uma coisa interessante. É uma pessoa que gosta de silêncio absoluto. Mas o silêncio absoluto que ela gosta é porque ela quer ouvir tudo, né? Ela quer ter também, assim como o cônjuge dela gosta de saber quem está entrando e saindo, ela gosta de saber o que as pessoas estão falando, às vezes até saber o que estão falando dela, né? Poucas vezes eu presenciei, né, ela em algum tipo de emprego. Acho que ela não tem emprego nenhum, nem ela e nem o marido, né? O marido, ele finge que tem um emprego, né? Mas ele não tem emprego também não. O trabalho dele é trabalhar para o crime organizado mesmo, né? Ele dá uma assessoria aí, né, para a organização criminosa e ganha o seu aqué, né, seu dinheirinho aí para poder cometer crimes. E aí tem uma vida tranquila. Os horários de almoço que eu não vi nenhum trabalhador desse país ter, né? Porque alguém já viu o horário de almoço que começa às 10 horas e termina às 2h30? Eu desconheço, né? É o horário de almoço do marido dela, né? Então, assim, e ele trabalhar em home office? Não trabalha em home office, ele não trabalha em lugar nenhum. Ali nada é deles, né? A casa não é deles, o terreno não é deles, né? É do pai miliciano. O carro também não é deles. Nada é deles, né? Eles só são laranjas, né? São laranjas que estão aí. Quantas pessoas, né? São laranjas, né? Precisa muito. O crime organizado precisa, né, de muita gente para poder lavar o dinheiro. E eles, né, como eles nunca fizeram nenhum esforço na vida, eles nunca trabalharam, já tiveram alguns, entre aspas, empregos, mas é tudo de fachada, né? E só para fingir, né, para as outras pessoas que trabalhavam, mas eles nunca trabalharam na vida, eles não sabem o que é o trabalho. Para que eles vão trabalhar, né? Se eles podem conseguir tudo de forma facilitada. E trabalho, para mim, na acepção da palavra, é alguma ocupação lícita, né? Porque se for ilícita não é trabalho, né? Tá lá no Código Penal, pode ser estelionato, furto, tráfico, né? Crimes de informática, pode ser tanta coisa, não é verdade? Mas a pessoa que tem um trabalho lícito, né? Eles não, de verdade, eles nunca souberam o que é isso. Acho que nem ele, nem ela, né? E uma pessoa que eu fico feliz de não ter o desprazer, né, de poder cruzar com aquela pessoa, já que eu nem moro mais na mesma cidade que ela, na verdade. Então, assim, era o que eu tinha pra dizer dessa pessoa. Talvez em outro vídeo a gente pode fazer continuações, né?
para falar um pouco mais sobre a Princesinha do Tráfico. Mas a única coisa que eu tenho para dizer para você, Princesinha do Tráfico, que eu sei que você assiste os vídeos, né? Ou alguém próximo de você assiste os vídeos. A única coisa que eu tenho para dizer é que você é um ser desprezível, você é uma rata. E pode ficar tranquila que um dia, se não a justiça dos homens, né, vai chegar próximo de vocês, até porque você tem um pai miliciano envolvido, né, com milicianato, pode não chegar perto de vocês, até porque vocês já estão num lugar bem protegidos, né? Mas a justiça divina, essa não falha, ela vai chegar até você, viu, Princesinha do Tráfico? E todo o mal que você fez, não só pra mim, pra Fabiola, mas as outras pessoas que você faz, tanto sozinha quanto ajudando o seu ilustríssimo marido, vocês irão ter tudo isso de volta. O karma existe, né? E você vai pagar por todo o mal que você já fez. A justiça divina, ela pode tardar, mas ela não falha jamais.